O jejum traz libertação e vitória, por Derek Prince. Se nós olharmos para os registros históricos do Antigo Testamento, encontraremos várias ocasiões onde o jejum e a oração coletiva trouxe uma dramática e poderosa intervenção de Deus. Vamos examinar 4 dessas ocasiões. A primeira está relacionada a Josafá, onde ele conquista sem lutar. Esse exemplo se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 ao 30, onde Josafá, rei de Judá, recebeu a notícia de que um grande exército dos territórios de Moabe, Amon e do Monte Seir estava invadindo o seu reino, vindo pelo leste. Sabendo que ele não tinha recursos militares para poder enfrentar esse desafio, Josafá volta-se para Deus pedindo ajuda. O seu primeiro ato decisivo está descrito no versículo 3, onde diz: Josafá proclamou um jejum em todo o reino. Dessa maneira, o povo de Deus foi chamado para unir-se em jejum e oração pública e coletiva para uma intervenção divina. O versículo 13 indica que homens, mulheres e crianças estavam todos incluídos. A partir da chamada inicial ao jejum, os eventos aconteceram em rápida sucessão, alcançando um dramático clímax. O primeiro resultado está registrado no versículo 4, onde diz: Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. O perigo comum teve o efeito de juntar todo o povo de Deus. A mesma emergência que ameaçou uma comunidade ou uma cidade, ameaçou a todos igualmente. Sem dúvida que havia invejas ou rivalidades entre algumas das cidades representadas, mas diante da invasão do inimigo, elas foram colocadas de lado. O povo de Deus foi chamado a proteger a sua herança comum ao invés de promover as suas diferenças pessoais. Com o povo de Judá dessa maneira reunido em um acordo, Josafá conduziu-os numa oração, lembrando a Deus da sua aliança com Abraão e das suas promessas de misericórdia baseado nessa aliança. A oração de Josafá recebeu uma imediata e sobrenatural resposta de Deus, que está descrita nos versículos 14 a 17. Através de um dos levitas presentes, chamado Jaaziel, o Espírito Santo entregou uma poderosa declaração profética, misturando encorajamento, garantia e direção. A declaração profética de Jaaziel foi recebida por sua vez com adoração e louvor espontâneo por Josafá e todo o povo. Depois disso, Josafá providenciou o louvor contínuo e organizado enquanto conduzia o seu povo para a batalha. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículos 18 ao 19 e também versículo 21 diz: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o, e levantaram-se os levitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O resultado é descrito nos versículos 22 a 30. Não houve necessidade para o povo de Deus usar qualquer tipo de arma militar. O exército inteiro dos seus inimigos destruíram a si mesmo, não deixando nenhum sobrevivente. Tudo o que o povo precisou fazer foi passar 3 dias juntando os despojos e depois retornar em triunfo a Jerusalém, com as suas vozes levantadas em alta gratidão e louvor a Deus. Além disso, o impacto dessa vitória tremenda e sobrenatural
foi sentida por todas as nações vizinhas. Dali por diante, nenhuma outra nação ousou contemplar hostilidades contra Josafá e o seu povo. 3 lições práticas podem ser aprendidas da vitória de Josafá. Todas as 3 aplicam-se com o mesmo vigor aos cristãos de hoje. Em primeiro lugar, as forças anticristãs que estão em operação hoje no mundo são tão hostis e tão terríveis como o exército que ameaçou Judá nos dias de Josafá. Essas forças estão unidas em ódio e oposição para todos que verdadeiramente amam e servem ao Senhor Jesus Cristo. Elas não estão preocupadas com a diferença interna denominacionais entre os cristãos. Elas não estão dispostas a poupar os batistas a custo dos metodistas, nem os católicos a custo dos pentecostais. Portanto, não é hora para os cristãos enfatizarem sectarismo ou questões denominacionais que no passado nos dividiram. Ao contrário, é hora para todo o povo de Deus seguir o exemplo de Judá e unir-se em jejum e oração. Em segundo lugar, a história de Josafá demonstra a necessidade dos dons espirituais. Foi o dom de profecia que deu tanto encorajamento como direção a Judá na sua hora de crise. Os dons sobrenaturais do Espírito Santo ainda são necessários para a igreja de hoje. A Bíblia não sugere que Deus alguma vez pretendeu retirar esses dons da igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 7 ao 8, Paulo agradece a Deus em favor dos crentes de Corinto, dizendo: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, Paulo tanto esperava como desejava que os dons espirituais continuassem a operar na igreja até o retorno de Cristo e o fim dos tempos. Igualmente, Pedro cita a profecia de Joel em Atos e aplica à nossa presente época, dizendo, em Atos capítulo 2, versículos do 17 ao 18, que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Essas palavras de Joel, citadas por Pedro, confirmam aquelas de Paulo em 1 Coríntios. Não há sugestão que os dons sobrenaturais do Espírito Santo deverão ser retirados da igreja, mas sim que eles se manifestarão mais e mais, quanto mais nos aproxima do fim do tempo. A terceira lição a ser aprendida da história de Josafá é a supremacia do poder espiritual sobre o poder carnal. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Os inimigos de Josafá confiavam em armas carnais. Josafá e o seu povo somente usaram armas espirituais. O resultado do conflito demonstra a absoluta supremacia do espiritual sobre o carnal. Quais foram exatamente as armas espirituais que Josafá usou para ter tal efeito? Elas podem ser rapidamente resumidas assim. Primeiro, jejum coletivo. Segundo, oração unida. E terceiro, os dons sobrenaturais do Espírito Santo. Quarto, adoração e louvor público. Estas armas usadas biblicamente pelos cristãos nesses dias atuais ganharão vitórias tão dramáticas e poderosas como as que eles ganharam para o povo de Judá nos dias de Josafá. Segundo exemplo, Esdras obtém uma viagem segura. Para o nosso segundo exemplo de jejum e oração coletivo, vamos para Esdras. Esdras, no capítulo 8, dos versículos 21 ao 23, diz: ali, junto ao canal de Ahavá, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu.
Esdras fez algo que você e eu às vezes fazemos. Ao testemunhar ao rei, ele colocou-se numa posição onde tinha que viver à altura do seu próprio testemunho. Ele tinha dito ao rei: nós somos servos do Deus vivo. O nosso Deus protege e supre todas as nossas necessidades. Um pouco depois, o caminho abriu-se para que Esdras liderasse um grupo de exilados que queriam regressar de volta para Jerusalém. Eles tiveram que fazer uma longa viagem por território infestado de tribos selvagens e de bandidos. Além de suas esposas e filhos, eles tinham com eles os vasos sagrados do templo, que valiam centenas de milhares de dólares. Que presa para os bandidos! Surgiu então a questão: como seriam protegidos no caminho da Babilônia até Jerusalém? Esdras deveria ir ao rei e pedir uma escolta de soldados e cavaleiros? Sem dúvida, o rei teria concedido esse pedido. Mas Esdras se sentiu envergonhado em pedir, porque ele já tinha testemunhado ao rei que o seu Deus, o Deus verdadeiro e vivo, protegeria aqueles que o serviam. Nessa altura, Esdras e os exilados de regresso tomaram uma decisão vital. Eles não confiariam em soldados e cavaleiros para sua proteção, mas sim no poder sobrenatural de Deus. Não haveria nada de errado moralmente em aceitar uma escolta do rei, mas seria depender de meios carnais. Em vez disso, através da oração e jejum coletivo, eles se comprometeram a buscar sua ajuda e proteção somente na dimensão espiritual do poder de Deus. Esdras seguiu o mesmo procedimento de Josafá. Como líder do povo de Deus, ele proclamou um jejum. A razão que ele deu para isso foi para que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Em nosso capítulo anterior, vimos, tanto nos Salmos de Davi e nas ordenâncias do dia da expiação, que o jejum era reconhecido pelos judeus e aprovado por Deus como um meio pelo qual o povo de Deus podia humilhar-se diante dele e reconhecer a sua total dependência dele. Esdras concluiu dizendo: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O resultado do jejum e oração coletivo para Esdras e o seu grupo foi tão decisivo como tinha sido para Josafá e o povo de Judá. O grupo de exilados de regresso contemplaram a sua longa e perigosa jornada em perfeita paz e segurança. Não houve oposição de bandidos ou tribos selvagens, nenhuma perda de pessoas ou de propriedades. Dessa maneira, a lição demonstrada por Josafá foi posteriormente confirmada por Esdras. Vitória na dimensão espiritual é fundamental. É para ser conseguida através do uso de armas espirituais. Depois disso, o resultado será manifesto em cada área de dimensão natural e material. O nosso terceiro exemplo de jejum e oração coletivo encontra-se no 4º capítulo do livro de Ester, onde Ester transforma o desastre em triunfo. Aqui está descrita a maior crise que jamais confrontou o povo judeu em toda a sua história até o presente momento, ainda maior que a crise com Adolf Hitler. Hitler teve apenas 1/3 de todos os judeus nas suas mãos. O imperador persa tinha toda a nação judaica. Um decreto foi emitido que todos eles seriam aniquilados num determinado dia. O nome do homem, que era o advogado de Satanás contra os judeus, era Amã. Essa história deu origem à festa que os judeus chamam de Purim. Purim significa sortes. A festa é assim chamada porque Amã lançou sortes para determinar o dia que seria escolhido para a destruição dos judeus. Lançar sortes era uma forma de adivinhação. Amã estava buscando a orientação dos poderes ocultos. Ele confiava em forças espirituais ocultas para dirigi-lo em destruição dos judeus. Isso colocou todo o conflito no plano espiritual. Não era apenas carne contra carne, era espírito contra espírito. Através de Amã, Satanás estava, na verdade, desafiando o poder do próprio Deus. Se ele tivesse tido êxito em destruir os judeus, teria sido uma vergonha eterna para o nome do Senhor. Mas quando o decreto para a destruição dos judeus foi emitido, Ester e suas criadas aceitaram o desafio. Elas entenderam que o conflito era no plano espiritual, e a resposta delas foi no mesmo plano.
concordaram em jejuar por 3 dias e 3 noites, sem comer ou beber. Combinaram com Mordecai que ele reinaria todos os judeus em Susã, a cidade capital, para se unirem em jejum pelo mesmo período. Observe em Esther, no capítulo 2, versículo 19, que mais uma vez, na hora da crise, vemos que o povo de Deus estava reunido, assim como nos dias de Josafá. Dessa maneira, todos os judeus em Susã, junto com Esther e as criadas, jejuaram e oraram 3 dias, 72 horas sem comer e beber. O resultado do seu jejum e oração coletivos estava descrito nos capítulos seguintes do livro de Esther. Podemos resumi-lo rapidamente dizendo que toda a política do Império Persa foi modificada por completo em favor dos judeus. Amã e os seus filhos pereceram. Os inimigos dos judeus em todo o Império Persa sofreram completa derrota. Mordecai e Esther tornaram-se as 2 personalidades mais influentes na política persa. Os judeus em cada área experimentaram uma medida singular de favor, paz e prosperidade. Tudo isso pode ser atribuído diretamente a uma causa: o jejum e a oração coletivos do povo de Deus. Nós tiramos nossos 3 primeiros exemplos de jejum e oração coletivos da história de Israel. Para nosso 4º e último exemplo, vamos olhar para uma nação gentílica, onde Nínive é poupada e Samaria destruída. O livro de Jonas registra o trato de Deus com a cidade de Nínive, a capital da Assíria, que naquele tempo era o império mais poderoso da antiguidade. A Bíblia retrata Nínive como uma cidade cruel, violenta, idólatra, ao ponto de colher o julgamento divino. Deus chamou Jonas para ir e alertar Nínive que o julgamento estava prestes a vir. Jonas recusou-se a ir primeiro. Ele era cidadão do reino do norte de Israel e ele sabia que o Império Assírio era naquele tempo o inimigo nacional do seu próprio povo. O julgamento sobre Nínive aliviaria a ameaça assíria a Israel. Por outro lado, a misericórdia para com Nínive aumentaria o perigo para Israel. Portanto, Jonas estava relutante em levar qualquer mensagem a Nínive que pudesse afastar o iminente julgamento de Deus sobre aquela cidade. Entretanto, quando chamado pela segunda vez, depois de suportar a disciplina severa de Deus, Jonas foi a Nínive. A sua mensagem foi extremamente simples, dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Como está escrito no capítulo 3, versículo 4 do livro de Jonas. A resposta do povo de Nínive foi imediata e dramática, e está descrita nos próximos 5 versículos, no capítulo 3, versículos de 5 ao 9, que diz: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Não existe nenhum outro instante na história do Antigo Testamento de um arrependimento tão profundo e universal, onde toda uma comunidade participou. Todas as atividades normais paralisaram. O rei e os nobres proclamaram um jejum e eles mesmos deram o exemplo. Foram seguidos não apenas por todos os habitantes de Nínive, mas até pelos bois e ovelhas. Toda a cidade se lançou sobre a misericórdia de Deus. As palavras não poderiam pintar um quadro mais vívido. Um jejum universal e público tornou-se a mais completa e apropriada expressão de profunda lamentação interior e auto-humilhação. A resposta de Deus para o jejum de Nínive é descrita no último versículo do capítulo, dizendo: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. A história registra que Nínive, dessa maneira poupada à última hora, continuou como uma cidade mais ou menos estável e próspera
por cerca de 150 anos e foi finalmente destruída em 612 a.C., como predito pelos profetas posteriores, no caso Naum e Safonias. O trato de Deus com Nínive através de Jonas ilustra um princípio que é revelado mais plenamente através do profeta Jeremias. No livro de Jeremias, o Senhor diz, no capítulo 18, versículos do 7 ao 10, no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. No trato de Deus com as nações, as suas promessas de bênção e as suas advertências de julgamento são ambas iguais. Elas são condicionais. O julgamento pode ser evitado, mesmo à última da hora, pelo arrependimento. Por outro lado, a bênção pode ser perdida pela desobediência. Contrastando o destino da Assíria com o reino norte de Israel, podemos discernir princípios do trato de Deus com as nações que ainda se aplicam hoje. No século 8 a.C., a cidade gentílica de Nínive recebeu um alerta de julgamento de um profeta, no caso Jonas. Toda a população respondeu com um arrependimento universal. Durante o mesmo período, o reino do norte de Israel ouviu as repetidas advertências de Deus, não apenas por Jonas, mas de pelo menos 4 outros profetas, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Mesmo assim, eles rejeitaram esses profetas e recusaram arrepender-se. Qual foi o resultado? O Império Assírio, do qual Nínive era capital, tornou-se um instrumento do julgamento de Deus sobre Israel. Em 721 a.C., os reis da Assíria capturaram e destruíram Samaria, a capital de Israel, e levaram todo o reino do norte para o cativeiro. O fim trágico do reino do norte parece apoiar o ditado: um profeta não tem honra na sua própria terra. Israel, com a sua longa história de revelação especial de Deus, ouviu muitos profetas e os rejeitou. Nínive, sem nenhuma revelação prévia de Deus, ouviu um profeta e o acatou. Essa lição da história contém uma advertência para aqueles, como nós, que vivem em terras com longas histórias de influência e ensinos cristãos. Tomemos cuidado para não permitirmos que a nossa familiaridade com a mensagem nos impeça de reconhecermos a sua urgência. Hoje Deus está falando mais uma vez através dos seus mensageiros e pelo seu Espírito às cidades e nações. Ele está chamando ao arrependimento, ao jejum, à auto-humilhação, e aqueles que obedecerem receberão a visitação da sua misericórdia, como fez Nínive. Aqueles que rejeitarem receberão a revelação da sua ira, como fez Israel.